Como vocês vão? Tudo bem? Estamos aqui no nosso terceiro vídeo de Teologia Sistemática, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, com o título A Natureza de Cristo, subtópico A Soberania. Jesus, também como Pai, é soberano. Todo o nome, toda a autoridade está sujeita a Jesus Cristo. Não existe poder nesse mundo, potestade nesse mundo, soberania neste mundo, ou acima deste mundo, ou fora deste mundo, que possa estar fora da autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, este também é soberano. Como os demais tópicos, existem vários versículos que falam concernente a isso. Mas estaremos trazendo para vocês alguns, que está em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 15 e 16. Que está escrito da seguinte forma: o qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele sejam a honra, o poder para sempre. Amém. Então, vimos aqui, primeiro falando de Jesus Cristo como único soberano, como bendito, como Rei dos reis, e depois falando também do Pai, fundindo as duas pessoas, quase não dando para entender de maneira hermenêutica quando se fala de um e quando se fala de outro. Porque tal como o Pai é soberano, tal como o Filho é soberano, o Espírito Santo é soberano. Vimos que Jesus ele utiliza sempre uma expressão, bem Adam, filho do homem. Por que filho do homem? Filho do homem é para expressar a sua humanidade. Quando Jesus expressa toda a sua humanidade, ele sempre utiliza esta palavra, para que todos saibam que além do Deus eterno, ele também era o homem. Homem de carne, de osso, sangue, emoções, tristezas, alegria, dores, lamento, mas, contudo, santo. Então, quando se fala filho, em hebraico, geralmente utiliza-se a palavra ben, e esta palavra ela vai trazer ou denotar o entendimento de relação e participação. Jesus, toda vez que falava que era filho do homem, ele então mencionava uma forma bem clara de expressar que ele é, sem sombra alguma, correlacionado com o homem e que estaria participando do sofrimento humano, a ponto de, mesmo sem pecado, participar do pecado do homem e morrer como pecado na cruz do Calvário, como Paulo cita em Coríntios, que ele se fez pecado por nós, para poder, de uma maneira tão graciosa, trazer a esperança de salvação a todos aqueles que nele creem. Isso é a esperança dada por Jesus Cristo. Vimos também que Jesus ele vem a este mundo de uma maneira milagrosa, porque ele vai expressar uma natureza humana e uma natureza divina. Segundo profecias do Antigo Testamento,
o Messias teria de vir dos céus, segundo o entendimento cristão. E tal entendimento vai trazer a certeza cabal de que Jesus viria da parte de Deus. O Messias viria da parte de Deus. Então, para que isso pudesse acontecer, e mediante a uma interpretação da profecia de Isaías, começa então a surgir o plano de Deus revelado ao homem, já traçado de toda a eternidade. Da onde, da semente da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Tal profecia se cumpre com um milagre em uma ação poderosa de Deus, usando a Virgem Maria naquele momento. Lucas capítulo 1, versículo 35. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. É lindo tal doutrina, pois vemos o próprio Deus fazendo com que no ventre daquela jovem pudesse ser gerado o Salvador da humanidade. E o porquê isso aconteceu? Para que Jesus pudesse tomar sobre si todo o pecado da humanidade. Porque, como homem, ele poderia se dar em sacrifício perfeito, vivo e agradável a Deus, para que o homem pudesse alcançar perdão de todos os seus pecados. Por que utilizar a palavra Cristo para Jesus? Para demonstrar que ele era o ungido prometido, o Messias prometido. Então, toda vez que se relaciona a ele, se diz respeito às profecias do Antigo Testamento, que viria o ungido de Deus, o Messias, para salvar a humanidade. O cumprimento se dá quando o próprio anjo, quando as profecias de Ana, de Simeão, é dada mediante aos pais, a Maria e a José, ali no decorrer e no nascimento de Jesus. É demonstrado que aquele menino que estava no ventre, ele trazia toda a unção de Deus, que ele era o Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Então ele trouxe tudo aquilo, 7 Espíritos de Deus repousavam sobre ele, a autoridade do Pai estava sobre ele, e isso era a razão de Jesus Cristo ser um divino homem e cumprir toda a profecia. Vimos Samuel, em livro de Samuel, sendo profetizado a Davi que o seu reino se estenderia para todo sempre. Por isso que Jesus era chamado Filho de Davi. Era visto em Jesus Cristo uma descendência clara concernente a Davi, e que Deus cumpriria a profecia que foi feita a Davi através de Jesus Cristo. A palavra Jesus, o Salvador, é demonstrado de maneira clara que esta palavra indica aquele que trouxe a salvação de Deus para a humanidade. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, vai demonstrar que, na plenitude do tempo, Jesus foi revelado para salvar a humanidade. Diz esse texto: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos.
este propósito de Deus se cumpriu e a natureza de Cristo relata isso. Que Deus te abençoe. Nos veremos na nossa próxima aula, Deus assim permitir.